14. Escudeiros não podem capturar. Neste registro não escondo nada. Tentarei não fugir de tópicos difíceis, nem pintar a mim mesmo sob uma luz desonestamente heróica. De Sacramentadora, prefácio. Kaladin se esgueirou pela chuva, avançando pelas rochas no seu uniforme molhado, até que conseguiu vislumbrar esvaziadores através das árvores. Terrores monstruosos de antigas mitologias, inimigos de tudo o que era bom e direito. Destruidores que haviam devastado a civilização incontáveis vezes. Eles estavam jogando cartas. Pelas profundezas da nação. O que é isso? Pensou Kaladin. Os esvaziadores haviam posicionado um único guarda, mas a criatura estava apenas sentada em um toco de árvore, fácil de evitar. Uma distração, imaginara Kaladin, deduzindo que encontraria o verdadeiro guarda vigiando do alto das árvores. Porém, se havia guardas escondidos, Kaladin não os achara, e eles também não o viram. A penumbra foi bastante útil, já que ele pôde se acomodar entre alguns arbustos bem nos limites do acampamento dos esvaziadores. Entre as árvores, eles haviam estendido lonas cheias de goteiras. Em outro ponto, haviam montado uma tenda de verdade, envolta por paredes, e ele não podia ver o que havia lá dentro. Não havia abrigo o suficiente, então muitos estavam sentados na chuva. Kaladin passou alguns momentos torturantes esperando ser avistado. Tudo o que precisavam fazer era notar que aqueles arbustos haviam recolhido as folhas devido ao toque dele. Por sorte, ninguém olhou. As folhas voltaram timidamente, escondendo-o. Sil pousou no seu braço, mãos nos quadris, enquanto estudava os esvaziadores. Um deles possuía um baralho de cartas de madeira herdasianas e estava sentado na beira do acampamento, bem diante de Kaladin, usando uma superfície plana de pedra como mesa. Havia uma fêmea sentada em frente a ele. Os dois não eram como Kaladin havia esperado. Por exemplo, suas peles eram de um tom diferente. Muitos parchemanos ali em Aletkar tinham peles marmorizadas em branco e vermelho, em vez do vermelho escuro sobre o negro de Riley na Ponte 4. Eles não usavam uma forma bélica, mas tampouco usavam alguma forma terrível e poderosa. Muito embora fossem atarracados e corpulentos, sua única carapaça corria pelas laterais dos antebraços e se projetava das têmporas, deixando-os com fartas cabeleiras. Eles ainda usavam suas simples batas de escravos amarradas na cintura com barbantes. Nada de olhos vermelhos. Será que os olhos mudavam, talvez, como os do próprio Kaladin? O macho, que podia ser distinguido por uma barba vermelha escura espessa de maneira incomum, enfim colocou uma carta na rocha ao lado de várias outras. Você pode fazer isso? Perguntou a fêmea. Acho que sim. Você disse que escudeiros não podem capturar. A menos que outra carta minha esteja tocando a sua, disse o macho coçando a barba. Eu acho. Kaladin sentia frio, como se a chuva estivesse permeando sua pele, penetrando seu sangue e correndo através de suas veias. Eles falavam como aletianos, nenhum sinal de sotaque. De olhos fechados, ele não teria sido capaz de diferenciar suas vozes de aldeões olhos escuros comuns de Larpetra, exceto pelo fato de que a fêmea tinha uma voz mais grave do que a maioria das mulheres humanas. Então, disse ela, você está dizendo que não sabe como jogar, afinal de contas. O macho começou a juntar as cartas. Eu deveria saber quem. Quantas vezes os vi jogando? Parado lá com a bandeja de bebidas. Eu deveria ser um especialista nesse jogo, não deveria? Pelo visto, não. A fêmea se levantou e caminhou até outro grupo que estava tentando fazer uma fogueira debaixo de uma lona, sem muito sucesso. Era necessário um tipo especial de sorte para conseguir acender fogo ao ar livre durante o pranto. Kaladin, como a maior parte dos militares, havia aprendido a viver com a constante umidade. Eles haviam roubado sacos de grão. Kaladin os via empilhados debaixo de uma das lonas. Os grãos haviam inchado, arrebentando vários dos sacos. Muitos deles estavam comendo punhados úmidos, já que não havia tigelas. Kaladin gostaria de não ter sentido o gosto daquela gororoba horrível na própria boca.
Havia comido taleu cozido e sem tempero em muitas ocasiões. Quase sempre o considerara a refeição uma bênção. O macho que estivera falando continuou sentado na pedra, segurando uma carta de madeira. Era de um conjunto envernizado, durável. Caladinho vira alguns baralhos assim no exército. Homens economizavam durante meses para comprar um daqueles que não se deformavam na chuva. O parchimano parecia tão desamparado, olhando para a carta com os ombros caídos. Isso está errado, sussurrou Caladinho para Sil. Nós estávamos tão errados. Onde estavam os destruidores? O que havia acontecido com as feras de olhos vermelhos que haviam tentado esmagar o exército de Dalinar? As terríveis e sinistras figuras que a Ponte 4 lhe descrevera. Pensamos ter entendido o que ia acontecer. Eu tinha tanta certeza. Alarme! Gritou uma súbita voz esganiçada. Alarme, seus tolos! Algo zuniu pelo ar, uma fita amarelo brilhante, um fecho de luz na sombra da tarde. Ele está ali, disse a voz estridente. Vocês estão sendo vigiados, debaixo daqueles arbustos. Caladinho surgiu do matagal pronto para sugar luz das tempestades e partir. Muito embora menos cidades tivessem luz agora, já que ela estava se esgotando, ele ainda tinha um pouco. Os parchemanos pegaram cacetetes feitos de galhos ou cabos de vassoura e se reuniram, segurando seus bastões como aldeões assustados, sem postura nem controle. Caladinho hesitou. Eu poderia vencer todos eles em uma luta mesmo sem luz das tempestades. Já vira homens segurarem armas daquele jeito muitas vezes. Mais recentemente, dentro dos abismos, ao treinar os carregadores de pontes. Não eram guerreiros. Sil os uniu até ele, preparada para se tornar uma espada. Não, sussurrou Caladinho para ela. Então levantou as mãos, falando mais alto. Eu me rendo.